Paz do Senhor Jesus, amém? Noite maravilhosa na presença do nosso Deus. Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, a partir do verso 38. Grata ao pastor Adão por mais essa oportunidade, juntamente com a esposa. Louvo a Deus por estar aqui. Não podia estar em outro lugar melhor do que na casa do Senhor. Glória a Deus. João, capítulo 19, a partir do verso 38. Diz assim a epígrafe do texto: o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Capítulo 20, verso 11. Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Verso 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? Pode se assentar, amados. Glória a Deus. O Senhor tem confiado algo no meu coração e eu me alegro por compartilhar com a igreja nesta noite, que fala sobre o sepultamento do Senhor. A Bíblia diz que depois da morte do Senhor na cruz, José de Arimateia, que era um discípulo do Senhor, porém oculto, por medo da opressão que poderia vir sobre a sua vida, mas ele seguia ao Senhor Jesus, ouvia as suas palavras, e chegou num determinado ponto que ele teve que assumir a sua verdadeira identidade. Chegou num determinado ponto que José de Arimateia, ele sabia que ele poderia ser muito útil para o reino. Ele tinha uma aproximação ou uma voz dentro daquela sociedade. Talvez ele seria a única pessoa que poderia dar um sepultamento digno ao Senhor Jesus. Só que para isso ele teve que assumir a sua verdadeira identidade. E que identidade é essa? A identidade de cristão. Por muitos dias, por muito tempo, ele oculta isso. Todos olham para José de Arimateia e não vê ele como um seguidor de Jesus, mas ele segue. Só que as pessoas olham e dizem: não, José de Arimateia não segue, mas seguia. E chegou um momento que ele teve que assumir a sua identidade publicamente, sabendo que corria risco, opressões, mas ele sabia que naquele momento ele precisava assumir a identidade dele, porque ele sabia: o céu me chamou para servir mais uma vez.
A Bíblia diz que ele vai ousadamente até Pilatos, pede o corpo de Jesus, Pilatos lhe cede. E a Bíblia diz que José de Arimateia, ele compra um lençol. Mateus capítulo 15, verso 46, diz que ele comprou um lençol. E em Mateus capítulo 25, verso 59, diz que esse lençol era de pano fino e era limpo. E ele é rico e está usando os seus recursos para servir o reino. Ele tem recurso e ele sabe, agora eu vou honrar o reino do meu Deus. Ele compra não um tecido qualquer, não um tecido barato, mas um tecido de acordo com a sua condição financeira, um tecido de linho fino e limpo. A Bíblia diz que quando ele está com o corpo de Jesus, vem também Nicodemos. Quem é Nicodemos? É um outro discípulo que também seguia Jesus, porém no oculto. É mais um que olhou para José de Arimateia e disse: você assumiu a identidade, você me deu força para assumir a mesma identidade de cristão que você. Sabe o que eu quero te dizer? Quando você se ergue, você motiva alguém a se erguer também. Quando você abre a tua boca para defender a palavra do Senhor que está na terra, alguém se levanta também. José de Arimateia, ele se levanta e com isso dá força para Nicodemos se levantar, enfrentar o medo, enfrentar a oposição e assume a identidade de cristão. E a Bíblia diz no capítulo 19 de João, verso 39, que ele vem levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras é mais ou menos 30 quilos de especiaria para poder ungir o corpo de Jesus. Ambos estão ofertando o que têm. Ambos estão dando ao Senhor aquilo que tem condição de ser dado. Enquanto os discípulos estavam com tanto medo, eles não tinham condição nem sequer de sair de casa. A Bíblia diz que apenas as mulheres viam de longe o corpo de Jesus sendo envolto e colocado em uma sepultura, mas tinha gente que não tinha nem condição de estar da porta para fora. E muitas vezes nós queremos servir ao Senhor com aquilo que não temos. Não dá, igreja. Você tem que servir com aquilo que você tem. É com aquilo que você tem capacidade de ofertar. Só que é interessante, porque tem Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de José, que está à distância. Só que quem está distante não vê que o pano é de linho fino. Não vê que o pano foi comprado. Não vê que o pano está limpo. Por quê? Porque está distante. Quem está distante também não está vendo Nicodemos levando 30 quilos de especiaria. Sabe por que elas não estão vendo? Porque a Bíblia diz que José de Arimateia, Nicodemos, unge o corpo de Jesus como de costume, enrola no lençol, coloca dentro do sepulcro. E sabe o que as mulheres fazem? Voltam para suas casas, compram especiarias, preparam para poder ungir o corpo de Jesus no domingo. Mas o corpo de Jesus já havia sido ungido. Só que quem está de longe não consegue discernir o que está acontecendo de perto. Quem está de longe está olhando e dizendo: tem lençol, mas não tem mirra, não tem aloés. Tem lençol, mas daqui não dá nem para saber se é um lençol bom. Não dá nem para ter certeza se é um lençol limpo. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Quer tirar a conclusão de tudo? Chega mais perto. Quer ver as coisas esclarecidas? Chega mais perto, se aproxima, que você vai ver todas as coisas serem esclarecidas. Não tome decisão por uma visão à distância. Não decida coisas na sua vida por aquilo que você julga que está sendo feito, realizado ou falado apenas à distância. Elas tomam uma atitude. Que atitude é essa? Vamos gastar dinheiro comprando especiaria para poder ungir o corpo de Jesus, porque à distância julgamos que o corpo não foi ungido. Está
Está gastando dinheiro à toa, porque o corpo já foi ungido. Está falando mal de José de Arimateia e Nicodemos à toa. Está dizendo, olha lá, não fez como era para ter feito. Ei, irmão, quer ver se o trabalho está sendo feito mesmo? Chega perto. Acompanha o processo. Porque tem muita gente fazendo conforme o costume. Tem muita gente fazendo conforme a regra. Tem muita gente fazendo conforme aquilo que deve ser feito. E muitas vezes estamos à distância julgando e dizendo, não estão fazendo nada. Está tudo mal feito. Quer ver direito? Chegue perto, se envolva do trabalho. Elas estavam à distância. E o corpo de Jesus foi preparado. Alguém proveu de dinheiro para comprar um bom pano. E exigiu que o pano estivesse limpo. Mas Nicodemos, que está ali do lado de José de Arimateia, está olhando o tecido e está vendo. Além de ser fino, está limpo. E José de Arimateia está vendo que Nicodemos não chegou com a mão vazia, está com a mão cheia. Tem gente mesmo que olha para mim, para você e diz, olha lá, está indo porque se está com a mão vazia. Mas quem está perto sabe se a mão está vazia ou não. Quem trabalha com você todo dia na seara sabe se você ora ou não. Se você apresenta sacrifício de jejum ou não. Se você realmente faz com comprometimento ou não. Quem está junto com você conhece tudo que você tem feito. Só que quem está distante não vê tudo. Não vê a qualidade do tecido. Não vê que o tecido está limpo. Não vê o que Nicodemos trouxe. Aí a Bíblia diz que quando o corpo é colocado em um sepulcro e mais. O sepulcro pertencia a José de Arimateia. Ele comprou. Então José de Arimateia está investindo aquilo que ele tem para servir o reino. O sepulcro que era para ser dele foi do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que sabe aonde ficava esse sepulcro? No mesmo lugar onde Jesus foi crucificado. No Calvário, no Gólgota, no lugar chamado Caveira. No lugar de sofrimento, de dor. Foi justamente naquele lugar onde tinha um espaço que era bonito. Um jardim. E nesse jardim havia um sepulcro novo. E por causa do sábado que se aproximava, por causa que aquele sepulcro estava ali perto, foi o sepulcro escolhido para colocar o corpo de Jesus. Mas era um sepulcro novo. Estava em um lugar bonito. Ainda que parte desse lugar não era bonito. Mas aonde colocara o corpo era bonito. A Bíblia diz que eles vão para casa. As mulheres retornam. Passam o sábado. Repousa conforme o mandamento. E no domingo pela manhã elas vão com as especiarias. Elas vão realizar aquilo que na verdade já foi realizado por alguém. Elas estão indo na intenção, vamos ungir o corpo de Jesus, porque ninguém se preocupou em ungir, mas na verdade já foi ungido. Elas estão indo, caminhando e conversando entre si e preocupada. Essa passagem está descrita nos demais evangelhos também. Cada um tem um detalhe que não consta dentro do outro, mas quando a gente une os quatro, nós temos um entendimento melhor do que acontece. Elas estão caminhando e preocupadas, dizendo uma para as outras: quem nos revolverá a pedra? Elas querem ter acesso, mas sabem, a porta está fechada. Elas querem ter acesso ao lado de dentro, mas reconhece que precisa de ajuda para poder ter acesso a essa porta. A Bíblia diz que elas vão. Quem vai nos revolver a pedra? Eu não sei, eu só sei que eu vou caminhar. Aleluia. Mas e se não der certo? E se chegar lá não tiver ninguém para abrir? Eu não sei, mas parar de
caminhar não dá, Maria, então caminha. Parar de caminhar não dá, Joana, então caminha. Ficar dentro de casa não dá, no meio do choro, no meio da angústia, esse lugar não é para mim, então caminha. Oh, aleluia, você não pode ficar parado, você precisa caminhar, você precisa se movimentar, você precisa marchar, não fique parado. Enquanto tem muitos trancados dentro de casa, as 3 saem dizendo, em casa eu não fico. Em outras palavras, bora pro culto. Em outras palavras, bora pra vigília, porque em casa não dá para ficar. Aleluia, elas estão em movimento. E para surpresa, quando elas chegam, elas veem que a pedra já foi removida. Porque a palavra do Senhor diz que Deus envia um anjo, causa um terremoto e abre aquela pedra do sepulcro. E o anjo assenta sobre a pedra do sepulcro. E a Bíblia diz que o aspecto dele é como um relâmpago. E a sua roupa branca como a neve. E elas olham e elas estão entendendo, não foi homem que abriu a porta. Não foi o homem que está nos abrindo acesso, é o nosso Deus que está abrindo acesso para a gente entrar nos lugares que queremos. Oh, aleluia! Não te preocupe, Ele tem a chave de toda a porta. Ele tem um molho de chave e Ele abre aquilo que o homem não tem capacidade para abrir. E o que Ele abre, o homem também não tem capacidade para fechar. Olha que coisa linda. Quando elas chegam, o acesso já estava aberto. O anjo assentado lá em cima e uma olhando para a outra dizendo, menina, estávamos andando preocupados à toa. Estávamos aflita, caminhando à toa. Oh, meu irmão, você nem chegou ainda e já está desesperado porque a porta não abriu. Oh, aleluia. Nem virou o ano ainda e você já preocupado com o IPVA que você precisa pagar o ano que vem. Pelo amor de Deus, vai caminhando. O dia de amanhã o Senhor vai bradar como tem bradado o dia de hoje. Quando elas chegam, a porta já está aberta. Elas entram. Se deparam com uma outra visão, 2 anjos dentro daquele sepulcro. A Bíblia diz que os anjos dão uma mensagem a elas. E a mensagem é: não temas, porque o Cristo vive. Vão até os discípulos e avisa para eles irem para Galileia, porque lá o verão. A Bíblia diz que elas saem perplexas, com medo, feliz, mas também com medo ao mesmo tempo. Chegam, contam a visão para os discípulos. Temos uma mensagem. Mas que mensagem é essa? Uma mensagem que o anjo nos entregou. Mas que mensagem é essa? Que Cristo vive. E é para todos nós irmos para Galileia. Que lá Ele vai nos apresentar, irmãos. A Bíblia diz, Lucas capítulo 24, verso 10. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Elas estavam levando uma mensagem, mas ninguém deu credibilidade naquela mensagem. Olharam para ela e disseram: vocês estão loucas, estão delirando, estão brincando com algo tão sério. Quem saiu feliz do sepulcro, agora começa a duvidar da própria mensagem que acabou de entregar. A Bíblia diz que Pedro levanta correndo, João também levanta correndo, chega ao sepulcro, vê que a pedra está revolvida, entra, vê que o corpo não está ali. Nota um detalhe muito importante, que o lenço que cobria o rosto não estava jogado ao chão, mas estava enrolado em um canto.
Então ele deduz, não foi ladrão, porque ladrão não vai ter tempo de enrolar pano e deixar tudo bonitinho. Nessa parte onde elas disseram que a pedra estava revolvida, eles acreditaram, mas na mensagem completa não. Eles voltam tristes. Só que Maria Madalena também foi aquela que levou a mensagem que o anjo lhe confiou. Todo mundo vai para casa triste, Maria fica no sepulcro chorando. E quando eu me peguei meditando nisso aqui, Senhor, isso é muito forte. Quando elas recebem uma mensagem do anjo, elas compartilham. Só que ninguém recebe por causa da incredulidade. Aí aquela que recebeu a mensagem do céu começa a duvidar da própria mensagem. Começa a não crer também. Oh, aleluia. Começa a crer mais em você, ainda que os teus irmãos não dê credibilidade em você. Crê naquilo que o Senhor teu Deus confia a você. Ela volta e começa a chorar, procurando o corpo. Por quê? Porque o anjo diz, ele vive. Só que ela não acredita mais nessa mensagem. Porque quando ela foi compartilhar com alguém que chorava pela mesma causa, essas pessoas também não acreditaram na mensagem. Que triste isso. Agora ninguém está acreditando em mais nada. Aí o próprio Jesus se manifesta para Maria. Maria, por que choras? Maria, e quando ele chama ela pelo nome, igreja, ela reconhece quem está chamando ela. Se você lê os evangelhos, os autores chamam ela de Maria Madalena, mas Jesus chama ela pelo primeiro nome, Maria. Chamam de Maria Madalena pelo fato de Maria ser um nome muito comum e ter muitas Marias. Aí para o homem não confundir que Maria que ela falava o segundo nome, ou o nome do marido, ou o nome do filho, mas Jesus não. Jesus não confunde eu e você. Jesus conhece a minha e a tua identidade. Ainda que tenha 1 milhão de Marias ao nosso lado, Ele vai nos chamar de uma maneira que a gente sabe, é comigo mesmo que Ele está falando. É comigo mesmo que Ele está me chamando. E Ele chama Maria. E naquele momento ela vira e diz, Rabone. É o Senhor. O Senhor está vivo. A mensagem era verdadeira. Eu não tive uma alucinação. Foram os anjos mesmos que me visitaram. A experiência que tivemos foi algo verdadeiro mesmo. E ela volta a acreditar que ela não está doida. E agora Jesus confia a ela outra mensagem. Agora você vai, Maria. Vai para os meus irmãos e diz para eles que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. A Bíblia diz que ela vai, anuncia, eu vi o Mestre. Eu vi, Ele falou comigo e tem uma nova mensagem do céu, mas sabe o que acontece? Ninguém acredita. Ninguém acredita. A Bíblia diz que 2 discípulos saem da casa e vão em caminho de Emaús. Por quê? Porque um disse que teve uma visão com o anjo, o outro foi no sepulcro e viu a pedra revolvida, mas ninguém viu, ele viu. E 2 diz assim, chega, não dá, não tenho mais condição de ficar nesse lugar, porque tudo que eu ouço não me edifica, pelo contrário me machuca. Mas não é por causa da mensagem e nem do mensageiro, mas por causa da incredulidade do coração daquele que escuta a mensagem e não recebe. Esses 2 discípulos saem de caminho de Emaús, só que o Senhor vai caminhando com eles.
E no partir do pão, eles reconhecem que é Jesus. Eles voltam correndo para Jerusalém. Cerca de 10 quilômetros voltam. Chegam dentro da casa e testificam: eu vi o mestre. Ele caminhou conosco. Só que tem gente que não acredita. Tomé levanta e diz assim: eu não estou acreditando na visão que Maria teve, na visão que Joana teve. Eu não acredito em Maria Madalena que diz que viu. Eu não acredito em vocês que diz que caminhou. Eu não acredito, ei. A sua incredulidade está impedindo você de se alegrar no meio da festa. Por que festa, irmão? Porque eles estavam em um período de festa. A festa dos pães asmos. Tem a Páscoa e depois 7 dias comemora-se a festa dos pães asmos. É justamente nesse período que Jesus morre, ressuscita. É no meio da festa. Eles estão vivendo um período de festa, mas ninguém está em clima de festa. Tem barulho de festa, mas eles estão em luto. Eles não estão combinando com o tempo que eles estão vivendo. Ninguém sorri. Alguém de fora olha e diz: nossa, mas não é festa? Por que tanto choro? Por que todo mundo trancado dentro de casa? Só que Jesus se manifesta no meio da festa, antes dos 7 dias acabarem, para trazer a alegria que o diabo está tentando roubar da igreja no meio da festa. Maria acredita, porque agora ela está vendo. Quem estava triste na festa está feliz. Mas tem gente dentro da casa que não está feliz porque não acredita. Não acredita na mensagem. E eu quero ser boca de Deus para te dizer: a culpa não é do mensageiro, nem tampouco da mensagem, mas do coração que não quer receber a mensagem. Porque Deus levanta o mensageiro que quer, com a mensagem que quer, para enviar ao público que Ele quer. Basta eu e você abrirmos o nosso coração e ter fé e acreditar na mensagem que nos é confiada da parte de Deus. Tomé não acreditou na mensagem. Tomé não acreditou na mensagem. Foi o único que ficou 7 dias triste, pastor. Porque a Bíblia diz que no mesmo dia que Maria Madalena viu o Senhor Jesus, Ele se apresenta aos discípulos, só que Tomé não está ali. Eles vêm, se alegram, acreditam. E eu tenho certeza que ficaram envergonhados diante de Maria Madalena. Tenho certeza que ficaram envergonhados diante de Joana, ao ponto de dizerem para elas: vocês estão loucas. O céu não confiou nenhuma mensagem para vocês. Os anjos não desceram dizendo que Jesus está vivo. Porque quem é mais achegado aqui é João, é Pedro, é Tiago. Nós estávamos em vários cenários que vocês não estavam. Nós fomos convidados a entrar na casa de Jairo, vocês não. E agora vocês vêm dizer que o céu se manifestou para mulheres. Nesse tempo, nessa cultura, aí já é demais. Não deram credibilidade. Mas depois o Senhor mostrou. E teve gente que ficou com vergonha na casa. Teve gente que teve que chegar e dizer: desculpa porque eu te chamei de doida. Desculpa porque aquele dia eu disse que você estava exagerando. Aquele dia eu achei que você não estava no Espírito. Mas o meu Deus me confirmou. O meu Deus abriu a minha visão. O meu Deus me deu discernimento da mensagem. Aleluia. Te preocupa não, irmãos. Só vai liberando cada mensagem que o céu te dá. Ainda que os teus irmãos não acreditem, ainda que a igreja não receba, se o céu te confiou, vai liberando a mensagem, vai liberando o hino profético, vai liberando as visões, vai liberando os sonhos, vai entregando tudo, porque vai chegar um dia que eles vão acreditar.
Aleluia. Maria está com um semblante alegre agora. Ela vai para o lugar onde os discípulos estão chorando, tristes. E ela está levando uma mensagem que alegra. Mas nem todos receberam aquela mensagem. Mas ela sabe o que ela viu. Ela sabe o que ela viveu. E o que ela viveu, a incredulidade dos outros não apaga. O que você tem vivido com o Senhor, a incredulidade daqueles que estão debaixo do mesmo teto que você, não apaga. Não apaga as experiências. Não apaga o teu relacionamento com o Senhor. A incredulidade dos outros não apaga a nossa história que temos vivido com Cristo. Ainda que muitos não querem aceitar, nós sabemos que temos uma história com Ele. E Ele se manifesta nesse período de festa para alegrar o coração da igreja. Mas Tomé passou 7 dias de luto. Maria já tirou as vestes de luto e colocou vestes de louvor. Para que eu vou andar com veste de luto se Ele vive? Eu vi Ele vivo. Veste de luto não combina comigo mais. Tem alguém na casa que já trocou as vestes. Tomé olhando e dizendo: o que é isso? Oh, igreja. Dentro da casa, de um lado havia alegria, de um lado havia vestes de louvor, e dentro da mesma casa havia veste de tristeza, de luto. E a mensagem que chegou no ouvido de Tomé foi a mensagem que chegou no ouvido de todos. Então a culpa não é da mensagem, nem do mensageiro. É do coração incrédulo que tem dificuldade de acreditar e discernir as coisas espirituais. Mas no fim, até a incredulidade de Tomé não impediu de Jesus se manifestar a ele. Foi o último a ver, mas viu. E com certeza se arrependeu mais do que os outros. Mas o importante é que houve alegria. Ainda que demorou dias para Tomé, mas houve alegria. Vamos se pôr de pé. Não permita que o seu período de festa, não permita que o seu período de festa acabe com incredulidade no teu coração. Mas dê mais uma chance para a mensagem que lhe é pregada. Troca essa veste de luto e põe vestes de louvor. Porque o teu rei vive. E se ele está vivo, oh, aleluia! O que é difícil? O que é impossível? Nada. Ele está vivo. Maria se alegra porque sabe, ele está vivo. Ele está vivo. Depois foi todo mundo para Galileia. Por quê? Porque ele está vivo. Ele está vivo, então eu tenho motivo de continuar a minha jornada. Eu tenho motivo para continuar servindo, porque eu não estou servindo um Deus morto, eu estou servindo um Deus vivo. Ele está vivo. Oh, Ramadarabash. Rista Ramadak, Andaramandayastou. Rista Ramanda, aqui Andaramandarás. Ele está vivo. Rabasta Ramandayastérquia. Rista Ramandayastou. E ele é maior do que essa enfermidade. É maior do que os problemas que você não consegue resolver. Ele é maior do que a sua própria incredulidade.
Ele está vivo, igreja, e é por isso que você está aqui nesta noite. Mesmo triste, você veio ao culto, porque você sabe, Ele vive. Ele vive, ainda há esperança para a árvore que foi cortada, porque Ele vive. Aleluia. Oh Senhor, alegra a tua igreja nesse momento de festa, Pai. Não deixa, Senhor, que a incredulidade venha sufocar a nossa fé. Não deixa que a incredulidade venha nos paralisar na caminhada. Ah, Senhor, faz a tua igreja acreditar de novo. Dá um alinhamento, Senhor. Faz os nossos olhos se alinhar com a audição. Faz os nossos olhos ver, Senhor, o que os nossos ouvidos têm escutado do céu. Muda esse cenário de luto, de dor e de tristeza. Arranca essa opressão, essa depressão que tem sufocado, Senhor. E nos dá dias melhores, Senhor. Traga a paz que a igreja precisa. Traga a paz como o Senhor trouxe, Senhor, para o teu povo. O Senhor não esqueceu nem de Tomé, Senhor. O Senhor não se esqueceu de Pedro, Pai. O Senhor não se esqueceu das suas varoas. O Senhor visitou o teu povo e trouxe alegria no meio da festa, dando motivo para continuar celebrando e sorrindo e cantando, Senhor. Continua levantando, Senhor, a nossa cabeça, Pai. E cumpre-se o teu querer em tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor Deus. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite que deseja ter uma aliança com esse Deus que está vivo e que ainda você não fez? Se tiver, vem aqui na frente, vamos estar orando por você. Se tiver alguém para se reconciliar nesta noite, oh, aleluia. E você que já está firme, persevera. Continua entregando a mensagem ainda que os teus irmãos não creem. Você que está firme, continua caminhando. Você que está servindo como Nicodemos, continua ainda que muitos não têm reconhecido e visto o seu trabalho. Continua, porque o céu está vendo. O céu sabe de cada detalhe. O céu tem visto o amor que tu tem pela noiva dele. O céu tem visto. Então continua, crente. Essa noite é uma noite de fortalecimento para mim e para você. É uma noite que o céu está dizendo, ainda que venha momentos de tristeza, eu me manifesto para trazer a alegria de volta. É um momento de festa, então não deixe a incredulidade, a dor roubar a alegria da festa. Olhe sempre para a cruz. Olhe sempre para o Senhor teu Deus. Aleluia. E os teus olhos vão ver o que os teus ouvidos têm ouvido. Elas disseram, Jesus está vivo. Eles escutaram, mas não estavam vendo. Mas o Senhor trouxe um alinhamento. Que alinhamento é esse? É o alinhamento da visão e a audição. É quando eu vejo o que eu escuto. Aleluia. Mas bem-aventurado aquele que crê só pelo escutar.
Mas se não crê como Tomé, não tem problema. Quando vê, vai crer do mesmo jeito, amém? Mas haverá um alinhamento. Os teus olhos verão tudo aquilo que o teu ouvido tem escutado da parte de Deus. Eu estou aqui nesta noite porque os meus ouvidos, algumas semanas atrás, me disse: vou te levar a um lugar. E a descrição da igreja era exatamente esse altar. E é a segunda vez que eu estou vendo o que o meu ouvido ouviu. Esses dias chega quando você contempla com os olhos a promessa. Quando você apalpa com a mão a promessa, esse dia chega. Oh, aleluia. Deus tem me levado em muitos lugares que eu disse assim: eu não tenho capacidade, eu não tenho acesso, eu não conheço ninguém. E esse ano o Senhor já me levou em tantos lugares. Mas antes de eu me preocupar, Ele disse: filha, eu vou te levar, eu vou te dar acesso, eu vou abrir um caminho, eu vou te colocar. E o Senhor disse: esse ano ainda, nem chegamos na metade do ano, e o que eu ouvi em janeiro, mais do que aquilo que eu ouvi em janeiro, já se cumpriu na metade do ano. Haverá um alinhamento e teus olhos vão ver o que teus ouvidos têm escutado. Deus não esqueceu do que te falou. Deus não esqueceu do que te prometeu. Deus não esqueceu do que disse que ia cumprir. Ramandaiastou. Rista naramandaiasterga. Para de preocupar com a falta de recurso. Quem vai fazer é Ele. Quem vai abrir é Ele. Elas estavam preocupadas porque não tinha ninguém. Pastor, quem é que vai abrir a porta? Não tem homem para abrir a porta. Mas foi o céu que abriu. Pare de se preocupar, porque se não tiver ninguém aqui para Deus usar, Ele libera os anjos da glória. Oh, aleluia. Tem dia que Ele vai dar folga para os homens da terra e vai colocar os anjos para trabalhar no meu e no teu favor. Só não deixe de crer. Lance essa incredulidade fora. Tenha a humildade de chegar dentro da tua casa e dizer: Deus, eu tenho incredulidade no meu coração, eu tenho dificuldade de acreditar. Por um segundo eu escuto e acredito, por outro eu desacredito. Mas me ajuda, Senhor, me liberta disso. E continua vindo para a casa do Senhor teu Deus. Porque cada palavra que você escuta, essa incredulidade vai saindo, se quebrando aos poucos. Mas receba essa palavra da parte de Deus. Haverá um alinhamento. Os teus olhos verão que os teus ouvidos estão ouvindo. Amém? E as palmas louvam ao nosso Senhor.